que se entrelaçam, né? Uma dirigida mais para os sistêmicos e outra dirigida mais para o professor Torquato. A primeira diz respeito ao seguinte: seria uma espécie de consultoria aí aos sistêmicos, a Arthur e a Germano. Seria possível, ou seria interessante usarmos a questão da semântica, a questão da integração em organizações como chaves de leitura lumanianas, para ler essa sociedade que Torquato descreve como uma sociedade efetivamente cibernética, ou seja, não estaríamos falando mais de uma sociedade cibernética em termos metafóricos, por equivalência, mas estaríamos falando de uma sociedade cibernética onde, de fato, o computador é capaz de substituir a comunicação. Se é comunicação ou se não é comunicação, pouco importa, mas ele seria capaz de substituir, e aí, de fato, nós teríamos o total isolamento do humano. Se sistemicamente se diz que a sociedade não humana, lumaniana, não prescinde do humano, ou melhor, tem o humano como imprescindível, porque seria o seu ambiente, né? Essa sociedade cibernética seria uma forma, no cenário que o professor Torquato coloca, seria uma sociedade que ignora completamente o humano, ou seja, o humano passaria a ser algo semelhante do que são hoje animais que entram em extinção, enfim, e não afetam, salvo na comunicação ecológica, um grande problema para a sociedade. Então, seria, na verdade, estaríamos vivendo, na verdade, a substituição da semântica por uma sintática. Essa seria uma chave de leitura interessante para enxergar esse cenário, substituir semântica por sintática, e no plano organizacional, essas organizações se tornariam prescindíveis, porque nós não precisaríamos que essas organizações decidissem, e não precisaríamos também, consequentemente, de que sujeitos, indivíduos, integrassem essas organizações, né? E aí os humanos iriam para a periferia da periferia. E aí a segunda pergunta, que aí se dirige mais ao professor Torquato, diz respeito ao seguinte: se eu considerar que essa leitura, né, de semântica por sintática e substituição da organização, exclusão dos indivíduos dessas organizações, é uma linha correta de pensamento, eu queria, na verdade, entender até que ponto, quais seriam os limites reais dessa sintática. Porque o que é que me preocupa? Me parece que essas máquinas e esses robôs, eles possuem um horizonte realista, né? Arthur colocou aí os exemplos, um horizonte realista de substituição da semântica pela sintática e das organizações, mas sempre reproduzindo um horizonte de sentido que o sistema, né, que o próprio sistema autônomo é capaz de reproduzir. A minha pergunta diz respeito, nesse sentido, à capacidade de aprendizagem, mas não a aprendizagem nesse âmbito de uma sintática especialista do direito, ou seja, um robô que decide conforme a lei, conforme a doutrina, conforme a jurisprudência, mas decide, bem ou mal, conforme os limites do próprio sistema jurídico, né? Nós sabemos que na leitura lumaniana não é diferente, ou seja, o sistema jurídico decide com base no próprio direito. Mas há um detalhe que diz respeito aos direitos fundamentais, por exemplo, como quando Germano diz que as constituições não estão mortas, Germano diz que não estão mortas justamente porque as constituições estão estruturando juridicamente uma série de expectativas. E aí, na hora que a gente fala nessas expectativas, e eu não peguei, Germano, o finalzinho de sua fala que o meu celular arriou. Não sei se você chegou a falar alguma coisa assim, porque eu vi você falando sobre algo que semelhante à normatividade, enfim. Então, se eu estiver repetindo, me desculpe, eu não vi o final. A sua conclusão, sua terceira parte. Então, mas há ali, por exemplo, nos direitos fundamentais, uma dimensão de aprendizagem que eu acho que, mesmo num cenário realista não seja utópico, mas um cenário
que veja os robôs de uma forma, de fato, proveitosa e seja possível utilizá-los, me parece que essa dimensão da estruturação da expectativa ela é mais complexa, porque o ambiente aí ele é muito ruidoso. E como é que o sistema jurídico consegue estruturar isso? Consegue estruturar isso, bem ou mal, porque tem organizações, e as organizações conseguem viver esses dois mundos, né? E porque tem essas estruturas que são capazes de estabelecer um espaço público dentro do sistema. Então, o sistema é capaz de reproduzir internamente o seu ambiente. Eu queria saber se essas máquinas já seriam capazes de fazer isso, se elas seriam capazes, por exemplo, de ir para a psicanálise, de ir para a arte, né, de ir para a literatura, de ir para o Twitter, de ir para outros bancos de dados que não são jurídicos e, consequentemente, reproduzir essa capacidade que o sistema jurídico tem hoje em função da semântica, da interferência da semântica e das organizações que seriam afetadas pela cibernética, e, de fato, tornar totalmente prescindível o ser humano. Ou se o nosso papel como jurista não estaria cada vez mais limitado a essa dimensão, a dimensão da reprogramação, a dimensão do aprendizado nessa passagem do externo para o interno, e aí, bem ou mal, a gente sobreviveria mais alguns anos aí. Então, a primeira bloco de pergunta para Germano e para Arthur, e essa última aí para o professor Torquato. Um grande abraço. Arthur, vai lá você com a sintática e tudo, semântica. Está desligado, Arthur. Está desligado teu microfone. Pensava que ia ter um bloco de perguntas e eu tentei fazer aqui, mas se não, tudo bem. Veja, o que eu posso responder... A gente já tem 5 inscritos, que é todas as perguntas para a gente poder ser mais dinâmica, se preferirem, eu posso organizar assim. Veja, já comecei, vou ser bem sucinto. Veja só, o que eu tenho de algoritmo e as minhas informações com o pessoal de informática, o ponto é simples, né? Veja, a formação de um algoritmo, ele é uma sequência de 0 e 1, ou seja, se a energia passa ou não passa. A gente atingiu um nível de complexidade através dos programas, ou seja, os programas que eles usam para fazer as linguagens de programação, é exatamente tentar construir vias, né, de como você fazer uma programação usando não mais só o 0 e 1, mas usando palavras, termos, e aí são as linguagens de programação que estão desenvolvidas. O jogo é o seguinte: o algoritmo ele é utilizado porque você tem um problema e você quer resolver. Então, você faz uma sequência de etapas para lidar com aquela situação e dar uma resposta para aquilo. Tá? Então, o que é que está acontecendo? E aí é o que o pessoal de informática me disse. O que está acontecendo é que o programador, depois que ele monta todo a programação e ele faz tudo o que ele acha que ele tem que ter feito para propor a solução, ou seja, quando ele termina o seu algoritmo, a máquina faz coisas que o programador não sabia que ela ia fazer. É isso que está assustando a eles. As máquinas são capazes de dar soluções inimagináveis, e isso está se chamando de aprendizado. A gente pode dizer que não é um erro do programador. Aí vai entrar numa outra discussão. Mas, veja, o que eles dizem é que não. E o mais louco é o seguinte: é possível aquela resposta da máquina ela ser treinada para dizer à máquina que não é bem assim e pedir que ela faça. E, à medida que a máquina vai sendo aplicada e utilizada, a máquina entra num aprendizado tanto de construção como de respostas mais dentro do padrão que se quer. Então, o que eles dizem é, quando eles são contratados por uma empresa para montar o algoritmo para aquela empresa específica, para lidar com um problema, uma coisa bem simples, tá? Um grupo foi contratado para um restaurante para fazer a estrutura de organização do restaurante, de entrada e saída de coisas, de fazer essas coisas. Então, o cara construiu um software e levou e foi vender para o restaurante. Ele tem esse... E para cada restaurante, ele readapta tudo. Então, o dono tem que treinar a máquina para que ela se adapte ao restaurante. E veja,
o próprio programador ele tem que estar indo tratar disso, porque ele não tem o controle total de como isso acontece. Se for para trabalhar lumanianamente isso, veja, isso para mim é totalmente Luhmann, cara. Veja, o sistema, quando ele lida com o ambiente, o sistema desenvolve internamente aprendizado. E o aprendizado interno que o sistema vai dar é o sistema, só o direito diz o que é direito, só a economia diz que é economia. Eu acho que o direito, por isso que eu usei a expressão Big Data e a força do direito, eu acho que o direito ele vai continuar, independente dele ser usado por tribunais, se ele vai ter a estrutura de advogados ou se a gente vai ter o eterno retorno da Idade Média, em que as pessoas iam lá por competência oral, como os pretores, falar e defender causas, e não porque foram treinados a dominar uma estrutura legislativa. Eu não sei, veja, eu não sei o que vai acontecer, né? Mas a minha impressão é que os países civil law estão se tornando mais common law, ou seja, os países que têm mais legislação estão cada vez mais dando valor às decisões dos tribunais, e os common law me parece que estão mais usando os sistemas legislativos. Então, algo está acontecendo aí. E a consequência disso, eu acho que a inteligência artificial vai... Eu penso em benefícios, sabe? Agora, se as profissões jurídicas vão chamar de benefício o fim dos tribunais e o fim do que a gente tem hoje como as organizações vão ficar. Agora, as instituições, eu acho que elas vão sair. Então, eu acho que, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista de organização social, o direito como sistema social, eu acho que ele segue. Agora, as instituições, essas, eu desconfio que a gente vai ter uma economia sem rede bancária, a gente vai vir a ter uma estrutura jurídica sem tribunais, pelo menos sem como ele está hoje organizado e estruturado. Eu não sei em quanto tempo isso vai acontecer, né? Mas eu não tenho dificuldade na minha cabeça de ver isso. E aí, veja, eu acho que o sistema reproduz internamente o seu ambiente. Não, eu não acho que o sistema reproduz internamente o seu ambiente, não. Eu acho que o sistema, ele aprende, e é o que eu entendo, eu posso estar errado, o Aldo Mascarenhas está aí, ele domina mais a terminologia, e eu pediria que ele ajudasse aí nessa resposta, mas o que eu entendo de autopoese é exatamente a capacidade da célula aprender internamente com informações do seu exterior, mas a coisa acontece usando os elementos internos que ela tem. Ela não reproduz, não tem a lógica de reprodução. Né? Por isso que até quando a gente estava lá numa discussão a semana passada sobre o regimento interno da universidade, eu briguei com a palavra interpretação, ou reprodução de informação, né? E pedi que ela fosse retirada, porque eu acho que a gente não tem mais a teoria da informação. A palavra foi transmissão, Arthur. Transmissão de informação, acho que já foi. A gente não tem transmissão de informação, né? A gente tem comunicação. A teoria agora é da comunicação. Como eu imagino isso aí. Aldo acho que ajuda muito melhor, porque ele domina a terminologia bem melhor que eu, e espero não ter dito nenhum absurdo, mas já que eu não li Luhmann pelo alemão, né, eu li pelo espanhol, então, pelo inglês e pelo italiano, né, então eu posso ter vários erros semânticos aí e reconheço isso sem dificuldade. Sim, uma parte da pergunta direcionada ao professor Torquato. Também para o professor Germano, não sei se ele quer falar. É rápido. Valber, o que eu tentei expor foi algo razoavelmente simples, né? Eu falei que, e aí retornando aos conceitos básicos do Luhmann, que uma das questões das nossas expectativas para reduzir, né, a improbabilidade de a gente conseguir se comunicar dentro do direito resiste no fato de que as expectativas no direito são baseadas em normas contrafáticas, né? Ou seja, são expectativas normativas. Essas normas contrafáticas, Arnaldo, como tu bem sabes, elas não são normas que se apresentam existentes, elas são normas que
vivem no mundo de como as coisas devem ser, porque, na verdade, quando eu estabeleço uma norma jurídica, eu tento, de alguma maneira, orientar o futuro, né? E aí, portanto, eu estabeleço premissas para que eu controle, com base no passado, aquilo que pode ocorrer no futuro. Dentro da teoria do Luhmann, isso é bastante aceito, e não tem nenhuma novidade de dizer que direitos fundamentais operam nesse nível de aceitabilidade das expectativas normativas e das decisões que derivam delas também. O que eu estava dizendo é que, a partir disso, a gente pode estabelecer o que eu chamo de expectativas algonormativas, Valber. E que, então, portanto, para eu posicionar os direitos fundamentais dentro dessa seara, eu não trabalho mais com normas contrafáticas, eu vou trabalhar com questões contra-algorítmicas, né? E que aí os direitos fundamentais vão, num plano de horizontalidade, receber ou não receber influência e se afastar um pouco de um direito unicamente estatal, e que a gente vai jogar, e eu tentei estabelecer isso na minha fala, esses mecanismos de autorregulação e outros como possibilidades para esse problema que tu colocas, Valber. A gente já teve muitas discussões, né, especialmente quando a tua tese a respeito, mas agora é um raciocínio até que está no início, eu confesso, mas é um pouco disso, ou seja, se a gente quer enfrentar a realidade do mundo e das comunicações que se estabelecem também via seleções do Big Data adicionadas por machine learning e que pode se estabelecer por meio da internet das coisas, e a gente quiser reatualizar o sentido, ou como você diz, a semântica dos direitos fundamentais, vai ser inevitável que de alguma maneira ou de outra você precise saber de que modo algoritmos decidem as suas próprias decisões, e como, decidindo as suas próprias decisões, eles estabelecem condições decisórias para você mesmo, que é o ser humano. Quanto ao ser humano e toda a sua problemática que você gerou, eu diria que não tem nada de novo. Luhmann já tinha tirado o ser humano do sistema social, então a resposta tá, para mim, já está dada há algum tempo, tá, Valber? E Arthur, no Sajuir da Uniriter, que é o NPJ da Uniriter, a gente virtualizou todo ele, e a gente tem um programa com o Promad, que é aquele que manda os e-mailzinhos para os advogados receberem citações, e ninguém me contou que eu trabalho nisso com eles. A gente consegue, a partir das jurisprudências coladas pelos advogados na inicial, estabelecer uma contestação com 95% de chance de sair vitoriosa em qualquer tribunal, e toda vez que vem mais argumentação em cima, a própria questão vai se transformando. Então, assim, mostro para vocês um dia, eu chamo aqui para vocês entenderem como é que é o nosso Sagir, que é só virtual mesmo, e como é que a gente fez isso ainda mais numa estrutura do Poder Judiciário brasileiro, em que você tem quase tudo virtualizado também. Valber, não sei se te respondi, mas era um pouco disso. Não, eu acho que responde quando você coloca a questão de decidir, como decidir. Eu acho que esse é o gancho. Porque você tem, por exemplo, até para ajudar a resposta do professor Torquato, você tem, por exemplo, a questão do... Vamos dar um exemplo concreto. O problema da proteção jurídica das relações homoafetivas. E parece que uma coisa é esse robô decidir ou fazer uma petição com base na decisão do Supremo, com base em jurisprudência do STJ, com base em uma série de elementos que já estão ali estruturados na comunicação do sistema, e saber pedir direitinho que 2 homens ou 2 mulheres querem um reconhecimento, etc., né, de uma relação homoafetiva. Outra coisa é num sistema que nunca admitiu a relação homoafetiva como uma relação de família, né, cônjuge, companheiro, companheira, o robô conseguir fazer isso pela primeira vez. Eu acho que essa primeira vez, modificar esses critérios internos e dar esse salto evolutivo, né, esse salto evolutivo me parece que é um pouco complicado, porque a teoria dos sistemas, como você disse, descreve tudo isso. Eu acho que
Eu também acho. Eu acho que não há teoria melhor para explicar esse fenômeno do que a própria teoria de sistemas. Só que a teoria de sistemas também deixa no ponto cego uma série de questões que não eram problematizadas, mas também, por não serem problematizadas, não eram problema. O exemplo é a questão semântica. Né? Bem ou mal, essa questão semântica ia ser resolvida de algum modo, ia ter que ser decidida por uma organização de indivíduos. E esses indivíduos, bem ou mal, transitam em todos esses sistemas. Então, a teoria de sistemas não observa a comunicação entre os sistemas, porque os sistemas não se comunicam, né? Nesse sentido, mas, por outro lado, essa comunicação se dava de forma, no ponto cego da observação sistêmica, pelo juiz, pelo sujeito que sabe que se decidir assim vai dar merda, né? Que no outro dia o repórter vai estar na frente do gabinete dele. Quer dizer, tudo isso está no ponto cego da teoria, mas isso funciona. Beleza. A partir do momento em que você substitui isso por uma sintática, essa dimensão da, entre aspas, comunicação intersistêmica, ou, entre aspas, reprodução do ambiente internamente no sistema, deixa de fato de existir. Ou seja, não é apenas um ponto cego da teoria, ela deixa de fato de existir porque a reprodução cibernética é só sintática. Então, a não ser, e essa é a minha pergunta, professor Torquato, eu acho que por isso que eu esclarecendo fica mais fácil para ele também enfrentar a pergunta. Que esses algoritmos, enfim, sejam capazes, inclusive, de mapear na Big Data esse tipo de demanda, ou seja, ir aos movimentos sociais, ir às músicas, ir lá ao rock, para saber quais são as pretensões normativas que vão ser estruturadas como direitos fundamentais. É isso que eu quero saber, se ele chega a esse ponto, né, de fato, e aí sim, de substituir isso que está no ponto cego da teoria sistêmica e que deixaria de existir. Mas valeu, eu acho que você respondeu, sim. Obrigado, abraço. Eu vou falar então agora. E veja, eu acho que eu não fui muito feliz na minha forma de explicar. Eu fiz uma crítica à teoria dos sistemas sociais, dizendo que ela não tem ferramentas para distinguir essa comunicação entre sistemas de inteligência artificial e sistemas, quer dizer, psicológicos, porque a gente vai ter estruturalmente essa coisa de algo que pode ser descrito como um sistema autopoético, porque ele vai se rever em sua estrutura, como o Arthur diz, ele faz coisas que o programador não programou, ele se reprograma em função de uma irritação do ambiente, ele tem fechamento estrutural e abertura cognitiva. Como eu disse, é um modelo top-down, em que essas características do sistema são pensadas primeiro, e não o sistema pensado a partir de características do agente, que é o modelo bottom-up, a gente não tem ferramenta para distinguir a inteligência artificial da inteligência humana. Aí, os recursos que tem aí para usar, como falar em expectativa, que é uma característica psicológica, é uma espécie de resto atávico dentro da teoria sistêmica. Mas ela pode também ser descrita, inclusive expectativa de expectativa em relação ao sistema de uma máquina que conhece. Claro, metaforicamente, mas a gente não pode reclamar muito de transmissão de metáforas, de transferências metafóricas, porque todo modelo da teoria dos sistemas sociais é um modelo de aproveitamento de metáforas de outros sistemas. Então, eu fiz mais no sistema, mais para provocar uma coisa que, veja, eu acho que o mais bonito epistemologicamente em Luhmann é que ele não faz uma teoria para chegar a um resultado. Essa é a crítica que outros sociólogos fazem a ele. Ioas, Giddens, aqueles todos que eu citei, Beck, Bourdieu, que dizem, não, a sociologia tem que ser para os humanos. Ele não faz uma sociologia pensando em vou chegar ali, ó, cara. Ele pensa com uma coragem epistemológica gigantesca em ver o que é, assim, custe o que custar. E eu estou dizendo que, de certa forma, aqui a gente tem que dar um passo para trás nisso, porque a gente vai precisar de um recurso que veja. O que eu quero, meu argumento é o seguinte, do meu ponto de vista, essa falta na teoria dos sistemas é grave, e a gente precisa de uma teoria que veja a diferença. Eu nem falo do humano, sabe? O humano, como eu disse, vocês são pós-humanos, eu sou pré-humano. Eu queria apenas destacar, do ponto de vista da responsabilidade, ética, que uma coisa é eu matar um bicho, como matar um boi, outra coisa é eu desligar um computador da tomada, por mais sabido que ele seja. Ele pode ser mais sabido do que eu, mas não é a mesma coisa.
É disso que eu estou falando. Eu estou pensando em homeostase, eu estou pensando em entropia, eu estou pensando em uma coisa que é totalmente diferente num sistema digital, entendeu? E aí a gente não tem vocabulário para isso na teoria dos sistemas. É um ponto cego gigante. E que eu acho, por isso que eu disse, o Kierkegaard, de Niklas Luhmann, não vai ser um ser humano, mas é uma máquina, é um sistema de inteligência artificial que mina a própria utilidade do sistema dele. Então, eu estou esperando que Aldo salve isso de alguma forma, porque a rapidez com que Arthur aceitou isso, e Germano também ficou aí esperando sem enfrentar. Se Aldo não salvar, pronto. Aí lascou. Obrigada, professor Torquato. No caso da avançada hora, a gente tem 4 pessoas inscritas, entre as quais o professor Aldo. E aí, o que eu sugeriria para a gente poder ficar com mais dinâmica, a gente escuta as 4 pessoas e depois todos respondem, porque aí a gente ganha um pouco mais de agilidade e o debate se torna mais dinâmica. Então, a primeira pergunta inscrita é a pergunta de Anne. Boa tarde, professores. Queria parabenizar a todos pela discussão acalorada e pertinente para o momento que a gente vive hoje. Eu queria tecer alguns comentários e direcionar mais uma pergunta para o professor Germano. Dos comentários é mais no sentido assim, do que eu entendi um pouco da discussão de hoje e um pouco também das minhas impressões, né? Eu sou Anne Cabral, sou doutoranda na Federal, orientada do professor Arthur Stanford. E, então, vamos lá. A Big Data, né, Big Data, como a gente fala aqui, ela permite, a gente faz a discussão mais da manhã, né, que a gente tenha fotografias, penso eu, assim, fotografias das relações de comunicação, digamos assim, entendeu? Então, com um pouco mais de precisão, porque a gente tem mais coleta de dados, né, do que nós tínhamos antes do fenômeno da Big Data. Vamos lá. Aí, entrando na discussão aqui, que eu acho que ela girou muito em torno da aprendizagem da máquina, né, do algoritmo montado aqui, eu penso que o machine learning, que é colocado na programação, né, que é uma ferramenta das máquinas, digamos assim, e que faz as máquinas aprenderem, é o que, aí já opinando, né, é o que permite que a gente possa entender como comunicação, porque você ali não está eliminando a contingência, a meu ver. Né? Então, a meu ver, o machine learning, ele permite que se mantenha a contingência, porque tudo vai depender de input e output. E aí a máquina vai... quais os inputs que vão ser dados na máquina para ela aprender e dar uma resultante diferente daquela probabilidade que foi tirada antes, entende? Então, isso, eu penso que isso seja possível. É uma impressão minha. E aí, o que eu queria direcionar aqui ao professor Germano é o seguinte: essa questão das expectativas normativas em torno de direitos fundamentais, né? Então, para a teoria dos sistemas, os direitos fundamentais, eles vão estar constitucionalizados, né, no acoplamento estrutural, né, entre direito e política, digamos assim, e eles vão trazer expectativas de inclusão, né? A expectativa dos direitos fundamentais, elas são as expectativas, eles geram as expectativas de inclusão. E o professor, ele traz 2 elementos que eu queria entender melhor aqui, que são a questão das expectativas algo normativas, né? Porque Anne, né? Eu vejo os sistemas, algoritmos e as máquinas interagindo nisso, mas talvez pela influência do professor Arthur aqui, eu vejo com muita facilidade isso, acontece tudo ao mesmo tempo e do mesmo jeito que a nossa interação acontece, a interação do algoritmo acontece, assim, eu particularmente não consegui alcançar, né, a influência distinta, né, na expectativa normativa.
Eu entendi ele quando falou que deixa de ser uma expectativa normativa não somente do direito estatal, mas eu acho que ela sempre teve posta num certo sentimento de opinião pública, digamos assim, né? Que as pessoas jogam para a Constituição e o direito da perspectiva de inclusão. Então, eu queria entender melhor isso. E a questão dos movimentos sociais, porque o Luhmann vai entender, eu acho que o professor Campilongo também tem um trabalho em cima disso, dos movimentos sociais, né? E vai entender os movimentos sociais como movimentos de protesto, não é isso? Então, eles são praticamente movimentos que irritam, eu diria assim, né? Eles vão irritar, eles estão no sistema político e irritam o sistema da política, pela leitura que eu tenho. E, logicamente, que os movimentos sociais, eles, se eu for pensar em conceitos, eles, de fato, passam por uma mutação de conceitos, né? Porque eu tenho movimentos que eles são só da internet, eu não preciso mais ter o pessoal na rua, o pessoal organizado, uma sede da Associação de Moradores ou da UNE, etc., em fim de ter movimentos sociais. Mas essa questão dos movimentos sociais aqui, eu fiquei reflexiva, né? Como é que elas interferem nessa expectativa? Porque se os movimentos sociais, pensando aqui, com a dimensão que a comunicação dada, né, a partir da Big Data, que a gente pode fotografá-la dessa maneira, né? Se essa comunicação aqui, ela vai permitir dar muita dimensão aos movimentos sociais, então eles deixam de ser um movimento de protesto, né? E passam a ser o outro lado da moeda, um movimento dominante, digamos assim. Se era isso, mais ou menos, eu teria colocado. Eu fiquei com essas indagações aqui quando o professor falou. Obrigada, Anne. Seguindo aqui nos inscritos para a gente consolidar as perguntas num bloco. A próxima inscrita é a Amanda Osvaldo. Ela fez uma pergunta no chat, não direcionou a ninguém específico, então eu vou fazer uma pergunta a quem sentir à vontade. Ela perguntou como discutir sobre se as máquinas podem ter propriedade privada. Essa é uma pergunta cara do professor Torquato, eu acho. Mas, enfim, quem sentir à vontade para responder. E o próximo inscrito é o professor Aldo. Ya, perfecto, muchas gracias. Una reflexión preliminar antes de la pregunta que quiero hacerle a los tres panelistas es que yo creo que efectivamente yo concuerdo con Torquato en cuanto a que la teoría de sistemas no es una teoría desarrollada plenamente en la era digital, ¿no? Es una teoría acerca de la sociedad del siglo XX, ¿no? Ahora, yo creo que es la teoría sociológica mejor preparada de las que disponemos para observar esos cambios tecnológicos en el fondo, ¿no? Porque yo creo que la teoría de sistemas no se hace la pregunta por la fuente de la comunicación, si es que se trata de una comunicación que proviene de la naturaleza, o si proviene de una fuente tecnológica, o si proviene de una fuente extraterrestre, o si proviene de una fuente humana, ¿no? La pregunta que se hace es por la pragmática de la comunicación. Me parece que tú mismo, Torquato, como pusiste énfasis justamente en esa pragmática, y yo creo que eso es lo que caracteriza la teoría de sistemas y lo que la hace tan flexible en su concepto de comunicación. Pero yo creo que sobre esas bases, efectivamente, hay que desarrollar teorización acerca de todo esto que estamos enfrentando y que tan vívidamente hemos conversado en el día de hoy. La pregunta que les quería hacer a ustedes, a mí me parece que la relación, escuchándolos y recapitulando algunas de las cosas que he conocido sobre la relación entre derecho y Big Data, uno podría decir que hay como tres niveles fundamentales, ¿no? Uno que es bastante, que tiene que ver con esto del desaparecimiento de los abogados por los robots, como dijo Arthur, ¿no? Yo creo que una de las cosas en las que efectivamente los algoritmos pueden eventualmente ayudar es a las cuestiones como más mecánicas, ¿no? A la determinación y en ese sentido descargar al sistema jurídico de cuestiones relativamente simples, como
como sentencias relativas, qué sé yo, no sé, a normas del tráfico, ¿no? A infracciones a las normas del tráfico, ¿no? O cuestiones muy simples. Seguramente no vamos a llegar al punto de que un robot dicte sentencia en segunda instancia o en tercera instancia o sentencias graves, ¿no? Los hard cases nunca los va a solucionar como un robot, seguramente, ¿no? Yo creo que ahí hay un nivel. Hay otro nivel que me parece mucho más importante, que es el nivel de análisis de los procesos, ¿no? De los procesos, o sea, como todos los procesos jurídicos juntan una cantidad increíble de archivos, en el fondo, ¿no? Que tienen que ser analizados por los jueces, ¿no? Y ahí yo creo que el Big Data, ¿no? Puede contribuir mucho, ¿no? Y eso seguramente exigiría un cambio dentro de la estructura jurídica, a lo mejor un cambio también en la enseñanza, un acoplamiento con gente que haga este tipo de cuestiones en relación con los juristas para el análisis de los distintos archivos, porque creo que eso es parte del debido proceso, además, ¿no? Un buen análisis de los archivos me parece que contribuye a una mejor realización de ese derecho fundamental, que es el derecho al debido proceso. Y hay una tercera aplicación, creo, del Big Data, que es la que me parece problemática, y ahí quería escuchar sus opiniones, que es el hecho de la predicción de comportamientos, ¿no? Porque he conocido al menos dos o tres análisis de Big Data que lo que hacen es, me parece que una es en el caso de Australia, la estaba buscando, es una experta en Big Data, que hace análisis en familias con niños pobres, con niños como deprivados, socialmente excluidos, y analizan muchas variables, creo que son alrededor de 20 variables que de alguna u otra manera predicen, ¿no? mediante mecanismos de Big Data, si determinados niños en el futuro pueden tener un comportamiento delictivo, ¿no? Y a esos niños y a esas familias los apoyan, ¿no? O sea, a mí me parece que eso es algo muy interesante de hacer, de analizar. Seguramente tiene que ver con estas algo norms de las que nos ha indicado Germano, de las que nos ha hablado Germano. Pero esta posibilidad de alguna manera predecir un eventual comportamiento delictivo en el futuro, ¿no? Mediante Big Data, ¿no? Puede ser un mecanismo en el presente, ¿no? Por el cual contribuir a que no exista ese comportamiento delictivo en el futuro, ¿no? Eso yo entiendo que tiene muchos problemas jurídicos y muchos problemas morales, por lo demás, y quisiera como que ustedes pudiesen reflexionar un poco sobre esos puntos. Obrigada, professor Aldo. E o último inscrito é o professor Sérgio. Hola, buenas tardes de nuevo, saludos a todos y a todas. Bueno, muy interesantes las tres presentaciones, ¿no? Parte de mi pregunta ya la formuló Aldo, así que en todo caso voy a aprovechar para agregar algún ítem a la interrogación. Entiendo que es una pregunta dirigida al profesor Torcuato, pero bueno, entiendo que cualquiera de los expositores podría tomar el guante y dar su parecer. Bueno, en principio también entiendo que la teoría de Luhmann, o la formulación de Luhmann de la teoría de sistemas, en efecto, se alcanzó su última formulación, pongámosle, para ponernos de acuerdo, en el 97, con un estado de avance de la informatización y de la comunicación a través de Internet, que no es la de hoy, vamos a decirlo así. Por lo tanto, de por sí exige una serie de actualizaciones y de revisiones para acomodar las cosas. Bien. Eso, no obstante, no nos pone del todo en la senda de revisión que exige el problema de los algoritmos y del Big Data, pero sobre todo los algoritmos, ¿verdad? Porque quizás tengamos que revisar el concepto de máquina con el que trabajamos, ¿no? Porque hay una serie de presupuestos mecánicos sobre la idea de máquina que hace que, por ejemplo, podamos no atribuirle sentido a los procesamientos y a las selecciones comunicativas que realizan los algoritmos cuando interactúan con nosotros. No siempre, pero cuando interactúan con nosotros, en efecto, son capaces de seleccionar, digamos.
Y en esa selección tenemos un problema sociológico. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo procesamos las selecciones de los algoritmos? Y esto presenta un problema en todos los sistemas funcionales, por supuesto, y en términos jurídicos presenta nada más y nada menos que el problema de la responsabilidad, ¿verdad? Pero asociando ahora esta línea, digamos, de interrogación con lo que había preguntado Aldo, quería preguntarles, ya que tienen un trabajo de campo bastante amplio todos, si han trabajado algún tipo de conexión o de relevamiento descriptivo, cuanto más no sea, respecto de la relación de las organizaciones con los algoritmos. Porque en general tratamos de, o al menos yo en lo personal, en mi equipo, y bueno, mucha de la bibliografía que tengo leída, tienen como dos niveles de análisis. El nivel de la comunicación para tratar de establecer la naturaleza comunicativa o el carácter de alter ego de los algoritmos, y el nivel de la sociedad de la información, qué pasa con la diferenciación funcional en el contexto de la emergencia del medio digital y demás, pero entiendo que hay una heterogeneidad en la conformación del problema de la comunicación digital que está en el nivel de las organizaciones. Entonces, ya que tienen tanto trabajado al respecto, querías conocer sus consideraciones o sus intuiciones, si es que no tienen ya consideraciones, respecto de la relación entre organizaciones y algoritmos. Bueno, eso. Muchísimas gracias. Obrigada, professor. Bom, passemos agora às respostas. Não temos mais perguntas inscritas. Acho que podemos passar a resposta dos professores Germano, Torquato, professor Arthur. Bom, eu vou começar, porque tem essa pergunta que ficou pendente há mais tempo, né? Sobre a questão da propriedade privada, se um robô pode ter propriedade privada, essas coisas todas. Isso eu acho muito simples, na verdade. Não traduz grandes mistérios. Assim, não, talvez a gente tenha alguma peculiaridade no sentido, vamos dizer assim, das tomadas de decisões, porque serão tomadas de decisões automatizadas, ou seja, se a propriedade vai ser adquirida ou alienada, nenhum ser humano vai estar decidindo, certamente, isso seria diferente. Mas a ferramenta jurídica é muito clara, você atribui personalidade jurídica. A personalidade jurídica não precisa estar ligada a um sistema psicológico necessariamente. Uma fundação, por exemplo, a gente pode dar uma personalidade a um prédio, a um edifício. Então, não há grandes mistérios em transformar um robô numa pessoa. Não há grandes mistérios em transformar nada numa pessoa, um cachorro, um gato. A questão é se é oportuno fazer isso e que tipo de perda ética se tem quando se faz uma coisa desse tipo. Não se é possível fazer, é simples demais fazer isso. Desde o momento em que a gente abre a porteira para as pessoas jurídicas, a gente escancara a possibilidade dessa ferramenta, que é uma ficção, mas é uma ficção funcional, né? Sobre essa questão de a gente selecionar algoritmos, eu acho, no fundo, eu fiz mais no sentido de uma provocação em relação à teoria dos sistemas, porque eu acho que é hora de fazer um adendozinho aí que precisa adaptar-se a essa situação. Eu não sei ainda que tipo de critério a gente vai usar. De fato, por mais complicado que seja um computador, no modelo de inteligência artificial que ele é hoje, para a gente, eu estava dizendo aqui, certas emergências podem não nos ser acessíveis na nossa compreensibilidade, isso ainda é meio hipotético. Difícil de compreender não é esses computadores da inteligência artificial de hoje. A inteligência artificial de hoje é fichinha. O que vai ser difícil para a nossa cabeça entender é um computador quântico. Aí as coisas mudaram de dimensão, entende? Ou um biochip. Essas duas coisas traduzem o fim do 0 ou 1, do fim do modelo digital tradicional, um elemento randômico internalizado muito mais complexo do que simplesmente essas emergências de quantidade que brotam em qualidade. Agora, não sei como vocês, na teoria dos sistemas sociais, vão fazer isso, mas é preciso fazer. Porque, insisto, por mais que Luhmann tivesse lutado em não fazer teoria por conta de querer chegar a um resultado, e ele tem uma beleza maravilhosa nesse vamos dizer assim, afinco epistemológico de fazer ciência séria e não ciência pelos resultados. Agora, me parece que a gente vai ter que ter um elemento que distinga essas duas coisas, porque, insisto, é preciso compreender que é diferente. Qualquer que seja a inteligência artificial, uma coisa é puxar o fio da tomada, outra coisa é matar um bicho. Ainda é diferente, e a gente precisa de algum tipo de distinção aí.
É isso que eu estou querendo colocar. Mas eu não sei as respostas. E eu não sei por onde vocês vão conseguir isso. É preciso ver que há um ponto cego e é preciso fazer um remendo ali, naquele lugar. Ok? Eu passo a palavra. Peraí, você ou eu, Arthur? Vamos na ordem. Você. Depois eu falo. Tá bom. Eu quero começar pelas observações do Aldo, de que nos 3 níveis de como o Big Data pode ser uma espécie de ferramenta para a evolução do direito. Mas eu quero ficar na parte da predição, Aldo, porque é nisso que eu tô me focando aqui na fala hoje, tá? Bom, o primeiro, que já existem estudos aqui no Brasil, especialmente em termos de decisão jurídica, um deles é do Arthur, mas existem outros, né? De como usar o Big Data para predição de decisões dentro do direito. Mas não só decisões, comportamentos também, Aldo. Um deles é o Supremo em Números, que é coordenado pela Getúlio Vargas do Rio, em que, por exemplo, eles conseguiram medir quanto tempo cada ministro do Supremo Tribunal Federal, quando ele pede para retirar o processo de pauta, para analisar. Agora me fugiu o nome técnico, né? Ele pede para tirar, imotivadamente. Então, Vistas, Germano. vistas, isso. Quanto tempo de vistas, né? Ali já há predição com isso, e já há predições também de decisões no próprio a depender de cada um dos 11 juízes. Mas, claro, eu entendi que não é esse o ponto central. Acho que tem um tema muito interessante nessa mesma pesquisa que você fala. Eu li também essa da predição de cometimento de crimes. Isso, por exemplo, tem gente que chama de um. Como é que é a expressão? Um cyberlombrosianismo, né? Um cyberlombrosianismo, mas também o fato é que dentro da teoria dos sistemas, o moral ou imoral, ou ético antiético, não seria o problema a partir do que o direito vai acontecer. O que eu sei é que em grandes escritórios de advocacia, por exemplo, já se usa a ferramenta de Big Data para predizer muitos dos comportamentos que as partes têm no processo. E quando eu falo da expectativa algo normativa, e aí talvez eu consiga responder a Anne junto, né, é que a expectativa normativa, a normativa, no conceito mais básico do Luhmann, né, ela está ligada sempre às estruturas que são capazes de fazer com que a gente consiga reduzir essa complexidade no mundo, né? Mesmo que no direito essa estrutura seja positividade, textos, interpretações, ou como você queira, né? E com isso, você vai ter 2 tipos de expectativas, né? A cognitiva e a normativa. A cognitiva vem das ciências, é como, sei lá, a lei da gravidade. Se eu botar a massa aqui, ela vai cair. As normativas, de outro lado, elas elas selecionam algumas possibilidades contra os fatos, tá bom? Bom, isso tá lá no Sociologia do Direito do Luhmann, tá lá no Legitimação pelo Procedimento, assim, e o fato é que haverá desapontamento em qualquer uma dessas seleções que você conseguirá. E é nisso que eu entendo o seu apontamento sobre redução de complexidade. Quando eu falo de expectativa algo normativa, e de novo aqui eu estou usando o trabalho do Håkan Rydén, do sueco, para me apoiar, tá bem? Eu tô dizendo que, de alguma maneira, esta predição tua de comportamento futuro dentro do direito não se dá mais única e exclusivamente pela positividade, se dá também pelos algoritmos. E aí é importante lembrar o que é um algoritmo, tecnicamente falando, né? Porque, enfim, tenho pai e mãe formados em matemática, uma das coisas que eu acho que eu adoro é matemática. Mas assim, um algoritmo ele não deixa de ser, ele é uma sequência finita de ações. Ele não é infinita. Ele só se torna infinito
na medida em que você coloca um processo de machine learning em cima. Então, assim, um algoritmo é uma sequência finita de regras. Você pode botar aí raciocínio, operação, e não adianta, você tem, por definição no algoritmo, um número finito de dados. E para que você usa esses dados tanto quanto no direito? Você usa para selecionar, para reduzir contingência, tá bem? Já o machine learning, que é o que você pode aplicar em cima, né, do Big Data, por exemplo, ele reconhece esses padrões, tá? Ele começa a reconhecer esses padrões, e aí são os mesmos padrões que você intuitivamente, mesmo sem computador, como eu quando era advogado lá em Cruz Alta, no interior, só com a máquina de escrever, procurava em jurisprudências, procurava em outras questões, você reconhece esses padrões e transforma numa relação computacional de dado com um tipo de inteligência que se baseia em decisões de decisões. Tá bom? Ele é um encadeamento disso tudo. E a última parte que eu falei, e que aí é um pouco do que o professor Torquato descreve, é que tudo isso vai se comunicar em algum momento na internet das coisas. Você vai ter claramente uma série de comunicações que vão conformar o teu modo de agir perante o direito e que é uma reprodução de um algoritmo inicial alavancado pelo machine learning e transformado pela internet das coisas. Então, assim, você vai ter um nível de complexidade tal que é como se diz na teoria quântica, que é o nó espiral pelo qual você nunca vai saber o início ou o fim. Tá bem? Então, o que eu estou querendo dizer é que, com a expectativa normativa, somente você não vai dar conta das 3 etapas de pesquisa, por exemplo, que o Aldo traz para o direito. Você não vai conseguir. E eu nem estou falando das questões óbvias, da abertura cognitiva, de onde vai para isso e portanto. Tá? Então, assim, Anny, isso é um pouco do que... E aí eu aproveito para colocar o que o Aldo disse. Realmente está muito mais terreno da predição. Não se esqueçam de que o direito é uma predição de comportamento futuro. Ele, de uma certa maneira, ele é o que o Renato Russo diria, o futuro não é mais como era antigamente, porque o futuro já está atrasado. E eu preciso reconstruir o futuro. Daí que aquele artigo do Luhmann, The Future Cannot Begin, ou seja, eu não posso deixar o futuro reiniciar automaticamente. E aí, para encaminhar para o final da minha resposta para a Anny sobre movimentos sociais, porque ali não ficou muito claro para mim, Anny, a tua pergunta, mas aí eu remeteria, aí é só me passar, o Arthur, teu orientador, tem o PDF do meu último livro sobre movimentos sociais e de que maneira ele só não contem para o meu editor, que ele pode passar o PDF, tá? E de como existem essas relações, mas quando você fala que protestos, acho até que é melhor no alemão, o Angst e o Rest, é angústia, não é só protesto que está dentro do protesto. Angústia, insatisfação, tá? Os protestos não se configuram num sistema social. Isso dentro de Luhmann, né? E quando você tem isso potencializado por um sistema de comunicação que reproduz comunicação de modo virtual, você tem um novo tipo de movimento social. E aí eu ponho todas as características no meu livro, todas para te dizer, mas acho que tem 2 ou 3 que eu queria ressaltar para ti. A primeira é de que eles não têm líderes. Eles possuem líderes, mas não é um único. Não é um único. A segunda é que, pela própria natureza da internet, eles são movimentos que não têm um foco específico. Eu vou usar o rock de novo. É meio Titãs, tudo ao mesmo tempo agora. E a terceira é que o engraçado é que eles saem do virtual, mas eles vão para o real. From virtual to real. Então, assim, em algum momento, tudo aquilo que acontece dentro da internet, em algum momento, ele se exprime, e eu não estou falando em grandes manifestações sociais, não é isso só, mas ele acaba se é que eu posso usar essa palavra, faticizando de alguma forma, Tani. Mas aí eu estou até pedindo publicamente para o Arthur te passar o livro, que acho que o livro responde melhor para ti essa questão, Tani.
Bom, só pela hora que eu tá adiantado aí, vou ser bastante curto, só tentando colocar Aldo e Sérgio. Veja, eu acho que sim, eu concordo com os 3 níveis. Eu acho que são pesquisas que a gente não pode descuidar, né? Eu acho que sim, a Big Data, algoritmo e todo esse mundo que a gente está assistindo aí, eu só tenho minha dúvida porque eu tendo a achar que sim, talvez eles cheguem a responder hard case. Pode ser que a resposta seja desagradável e que a gente negue e busque outra, mas eu acho que sim, eu acho que a gente vai chegar nessa possibilidade. Mas concordo que para a primeira etapa, e eu acho que isso vai ser fenomenal, e aposto nisso como uma coisa bem possível e agradável. Veja, é comum, né, você tem, por exemplo, imagine um tipo de processo judicial em que, aqui no Brasil, né, você mudou a moeda e todo mundo tem direito a 8% de revisão de suas contas de FGTS. Veja, se a pessoa prova que tem depositado no banco aquele valor e tem direito aos 8%, e aí você precisa entrar individualmente com aquele processo judicial, e aí vão milhões de ações judiciais, e aquilo vai... Veja, eu acho que uma aplicação de uma máquina dessa, você consegue processar isso numa velocidade que facilita e até deixa de gastar a inteligência humana com uma coisa automática, porque é automático. Você tem a prova documental, que aquilo aconteceu, que aquilo foi assim, que a pessoa tem direito aos 8% então não tem por que estar com muita discussão fática, né? Sim, eu acho que para essas vai ser mais fácil. E aí, a minha dificuldade disso é porque eu tenho dificuldade, para mim todo caso é difícil, né? Tudo para mim é hard case. Eu acho, inclusive, é um dos motivos de eu não ter me metido e ter desistido da profissão de advogar, e cheguei a pensar em fazer concurso público e desistir. Um dos motivos foi esse, né? Julgar a vida dos outros, para mim, é sempre hard case. No nível 2, eu acho que esse é o que está sendo mais utilizado, é o de análise de processos. Ele fazer, inclusive, eu não sei se por causa da Jurimetrics, que é um tipo de prática de pesquisa dos Estados Unidos, que inclusive essa revista Jurimetrics já tem muitos anos e já tem um volume muito grande de publicações, e eles faziam isso mais manualmente, e agora estão numa velocidade muito grande, e é esse o nível que eles usam, exatamente análise, né, de situações. E o terceiro nível da previsão, veja, pelo menos discursivamente, sim, o direito tem essa perspectiva de prever futuro, né, prever comportamentos de como a gente deveria ser. A teoria do direito ainda fala em ser e dever ser e o separa, né? Isso é uma das coisas que me move a Luhmann, por exemplo, que ele nega essa possibilidade de diferenciar ser e dever ser, né? Não dá para diferenciar isso. Mas na teoria do direito, sim, se faz isso. E aí eu não sei, eu nunca li nada sobre essa sua história que você falou aí. Eu acho, se puder, eu gostaria de ler e aprender essa previsão de comportamentos, né, usando a Big Data, principalmente com esse seu ponto. O que isso me reportou a uma mensagem que tinha aí, uma pergunta de Raquel, Rachel, e eu até respondi brincando no chat, né, que veja, eu não vejo que as máquinas... eu acho que as máquinas vão reproduzir os nossos preconceitos, sim, né? E a Microsoft teve esse exercício aí, e a máquina da Microsoft, em 24 horas, ela aprendeu mais pornografia e mais a xingar os outros, que a Microsoft desligou e tirou ela da internet. Então, e como ela aprendeu isso? Usando o Twitter de adolescentes, ou seja, ela foi para o mundo humano e aprendeu a ser agressiva. Eu acho que isso vai acontecer sim, né? E, Sérgio, sobre a questão das organizações dos algoritmos, não tenho nada específico, a não ser olhar para o mundo do direito, no sentido como, pensando a advocacia como organização, pensando
a magistratura como uma organização no sentido bem lumaniano, eu acho que sim. A gente vai ter uma mudança, né? Se chegar no nível... Se chegar não, a gente já está chegando, né? Cá para nós, esse nível de você botar células de DNA dentro de moléculas para fazer memória de computador, né? Que é o que está mais se pesquisando hoje lá em Palo Alto, né? Eu não sei aonde isso vai dar, não, mas é pesado. O que eu tenho feito é isso, Sérgio, eu tenho olhado essas instituições internas, né, do direito, que é a magistratura, a advocacia, Ministério Público, e como isso está acontecendo. O que eu menos vejo se mover é Ministério Público, mas a advocacia está fazendo isso, e magistratura está também. Eu não sei se a gente vai chegar no nível de decisões, assim, a gente chegar no ponto de entrar numa máquina, imagine nós aqui com algum problema, a gente acessar uma máquina, colocar os dados lá e a máquina tomar a decisão sem nenhum contato humano, né? Isso eu não imagino. O que eu sei que já existe em alguns países é duas pessoas, por exemplo, um acidente de trânsito, duas pessoas acessarem uma máquina, que é um robô em um lugar, e eles lá fazerem o acordo deles, eles escreverem nessa máquina, imprimir o acordo, e cada um vai para casa, e isso vale no judiciário como um documento onde eles não vão mais precisar da fase do processo de conhecimento, eles já têm aquilo como um título extrajudicial executivo, ou seja, ele já vai entrar se as partes não cumprirem. Tipo, eu bato no seu carro e digo, tudo bem, eu vou pagar, veja quanto é e eu lhe pago. E a gente vai num lugar que é uma máquina, nessa máquina a gente põe os dados, faz o acordo, imprime, eu vou para minha casa, você vai para a sua. Se você me ligar para eu pagar o seu carro e eu disser que eu não pago, você vai ao judiciário já para executar. Você não vai passar mais pela fase de cognição, que é a mais longa, né? Isso já está acontecendo, né? Mas eu não sei se isso tem a ver com algoritmo e com máquinas que aprendem. Eu acho que isso é mais complicado, né? Máquina que aprende, elas nos dão respostas que são imprevisíveis pelo próprio programador dela, né? Isso é muito louco. Bom, é isso aí. Obrigada, professores. Bem, não tem mais nenhum inscrito aqui no chat, então, dado a adiantada hora, eu gostaria de agradecer muito, não apenas as três exposições que foram bastante pertinentes, e pelo menos a mim fizeram pensar bastante, mas também as provocações e as perguntas de todos, assim, acho que foram, em geral, excelentes colocações feitas por todos. E aí, eu não sei se os professores querem fazer alguma colocação final a respeito do tema, para que a gente possa encerrar. Eu só queria agradecer o espaço e que a gente faça mais desses eventos. Muito boa ideia. Eu não me lembro de quem foi, deve ter sido do Arthur, ou do Mateu, não me lembro. Muito obrigado pelo espaço. Eu também vou nessa linha, fiquei muito satisfeito. Confesso que eu estava com medo, mal dormi de ontem para hoje, tive até pesadelo de ser linchado, mas vocês foram muito carinhosos, tolerantes e pacientes, e eu me senti em casa, fiz o meu estilo e, melhor de tudo, não ofendi ninguém. Muito obrigado mesmo. A ideia foi sim de Mateu, como ele falou no início da manhã, a ideia foi dele, foi ele que ele explicou a origem disso aqui, e acatado por Aldo, e por isso, desculpe, Marcela, me intrometer na sua organização, mas eu acho que Mateu e Aldo aí deveriam encerrar e dar a palavra final. E obrigado a vocês pela organização, obrigado pelo convite. Eu também fiquei bem instigado em ter que pensar sobre isso. Obrigado. Yo creo que lo que imaginamos, Mateo, lo que sucedió superó mucho las expectativas de lo que nosotros imaginamos. En el fondo no imaginábamos una discusión, pero esto ha sido como muy, muy denso, rico, como ha habido mucho intercambio. Creo que todos estamos más también acostumbrados a estas plataformas, ¿no? Entonces como que
poco se pierde el hecho de que no estamos en una interacción directa, y creo que lo hacemos mucho más naturalmente que lo que lo hacíamos hace algunos meses. Así que yo estoy muy contento, ¿no?, de haber organizado esto en la red de Law and Social Systems con Mateo, y seguramente ya con Mateo estábamos pensando en hacer alguna otra cosa en el futuro, así que ahí pronto también nos comunicaremos. Muchas gracias a todos los participantes y expositores. Só quero dizer que foi Aldo que impulsionou e teve a ideia de fazer algo. Eu, digamos, aceitei, acolhi a ideia, e agradeço muito mais uma vez Aldo e também o Arthur e todos os outros. Eu mesmo fiquei com muita mais perguntas do que fosse possível fazer também hoje de tarde, e acho que é um exemplo verdadeiro do que as expectativas só podem crescer, a complexidade só pode crescer. Então, obrigado mais uma vez e espero que podemos continuar essa discussão no futuro. Acho que é isso, né? Ah, professor Aldo abriu o microfone. No, yo solo quería despedir y aplaudir y agradecer nuevamente. Gracias. Yeah. Adiós. Muito obrigada. Tchau, tchau a todos. Chao.